gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cassalho Podcast. Vocês devem estar aí estranhando a voz. Hoje quem está fazendo a abertura é o Eliezer, mas eu estou aqui com o Og, vencendo nos últimos episódios. A gente mudou um pouco para ver como é que fica e a gente trouxe um convidado hoje e ele acabou sendo a cobaia dessa brincadeira nossa de mudar o piloto do podcast. Hoje quem vai estar falando aqui com a gente é Humberto Zanetti. Ele é professor e coordenador da ETEC de Itatiba e professor da FATEC de Jundiaí. E aí, Humberto, tudo jóia? Tudo bem, Eliezer? Tudo bem, Og? Tudo bem, Humberto. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, imagina. Bom, hoje com o Humberto a gente vai falar de alguns assuntos interessantes relacionados a Arduino. Então, para o pessoal que gosta um pouco de estar trabalhando aí com hardware, o Humberto é a pessoa certa para trocar ideia, principalmente se for Arduino. Mas, primeiramente, a gente gostaria de agradecer, a todos que passaram pelo site do podcast, deixou seus comentários, também o pessoal que mandou mensagens lá pelo Twitter. Agradecer também o Evandro Pastor, que fez uma colaboração enorme para o site, que foi o novo logotipo, e a página de erro também do site. E a gente vem recebendo também bastante ajuda do Magno Leno, do Hackencast, que vem ajudando muito com os patches que ele vem enviando via GitHub para melhorar o visual do site. Então, obrigado a todos. Também temos uma novidade. Hoje foi criada a página no Facebook e vamos deixar o link aqui no post. Se você quiser entrar lá, mandar uma mensagem, curtir, fique à vontade. E nós estamos aguardando uma mensagem de vocês. Bom, finalmente, gostaria de lembrar a todos que nos acompanham pelo iTunes para deixar um feedback lá e ajudar a destacar o podcast. Assim, mais pessoas poderão estar ouvindo e espero que a gente possa estar cada vez mais trazendo novidades. E vamos lá falar com o Humberto, que hoje a novidade é ele. Humberto, ele se considera um entusiasta de Open Hardware, Internet das Coisas, viciado em Arduino e pesquisador padawan da área de educação e interatividade. Bom, Humberto, gostaria de saber um pouco mais dessas características suas aí. O que você tem a dizer para a gente? Bom, já que o entrevistador é novato, o entrevistado também tá? Então, eu esqueci de falar olá para os internautas, para os ouvintes aí. Então, olá, ouvintes aí, que também, o entrevistado é de primeira viagem também, tá? Então, peço desculpas aí, não ter cumprimentado a todos. Pois é, tem que também. Se o entrevistador é de primeira viagem, o entrevistado também é. Então tá tudo novidade aqui, tanto de um lado quanto do outro. Bom, eu agradeço o convite já, agradecendo primeiramente aí, é uma honra estar participando dessa conversa. Eu sou um grande entusiasta mesmo, na verdade, o povo me acha, me procura como referência em Arduino, eu gosto de ser modesto nesse ponto. Eu conheço o Arduino, na verdade, há 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Eu comecei em 2012, quando eu descobri essa plataforma, essa plaquinha, o povo gosta de referir ao Arduino como uma plaquinha, a plaquinha azul, e abriu bastante possibilidades. Eu tenho uma formação na área de software, a minha formação vem do desenvolvimento de software, e chegou um momento que eu falei assim, bom, estou limitado a software, seria interessante expandir, principalmente quando eu comecei a trabalhar com projetos junto a alunos, tanto do ensino técnico quanto no ensino superior, e eu vi que muitas das coisas que poderiam ou que pode atingir a sociedade estaria vinculado a equipamentos de hardware, a parte física mesmo das coisas. E a computação física, que é uma dos grandes motes do uso do Arduino, foi se tornando uma paixão, por assim dizer. Eu tenho uma formação fraquíssima em eletrônica. Até eu falar isso aí é um grande problema, porque eu estou lançando um livro de Arduino, que é Arduinos Complicados, Projetos de Eletrônica. O cara fala, o cara não sabe de eletrônica. Não, eu aprendi eletrônica, principalmente para suprir essa curiosidade que eu tinha na parte da computação física.
E até isso eu falo, nunca escondo. Isso é extremamente interessante, que a pessoa, para descobrir a eletrônica ou casar a computação com a eletrônica, a melhor coisa que tem é o Arduino. E isso promoveu, tanto para mim, numa formação pessoal, quanto nos projetos dos meus alunos orientados, ou apenas quando eu os ajudava, né, de alguma maneira ou outra, a expandir muitas coisas. Então, nesses últimos anos aí, a gente conseguiu criar coisas que eu nem imaginava que poderia criar. Por exemplo, uma impressora Braille de baixo custo, um reabilitador motor, conseguir trazer alunos de 14, 15, 16 anos para um meio que eles não conheciam nem imaginavam, por exemplo, em poucos dias, poucas horas de projeto, desenvolver algo que pudesse atender a necessidade de alguém. Isso é bastante legal. Então, por isso que eu falo que ainda sou um entusiasta, não sou nenhum tipo de mestre no assunto ainda, mas espero um dia me tornar. Olha, Beto, eu dei uma olhadinha sobre a sua pessoa online hoje e achei uns artigos assim bem interessantes. E você falou de um deles aí, por exemplo, essa impressora de Smart Braille, né, que você... Isso. Essa aí eu achei muito interessante também. Eu gostaria que você pudesse até nos contar um pouquinho mais aqui, mas uma coisa para os ouvintes aí que eu achei bem interessante e eu quero ressaltar aqui. Eu sei que você está falando, né, de não levantar sua bola tanto, falar não manjo tanto assim e tal, mas pelo que eu vi aqui, você ficou em 7º lugar dentre os 10 melhores de 2013 na área de Open Hardware no Brasil. Parece que foi uma coisa que foi feita pelo iMasters, né? Então eu vi lá, você ficou em 7º lugar e seu nome está mencionado entre pessoas, algumas pessoas que eu conheço, dentre elas Luciano Ramalho, que eu acho que para todo mundo que mexe com Python no Brasil sabe quem ele é, né? É um super nome no Brasil. Também eu vi que você estava junto com o Mauro Pitiliani. Eu acho que assim pronuncia o sobrenome dele, né? Mas ele é o... Pitiliani. Então, o Mauro Pitiliani do Database Cast, que eu até tive a oportunidade de conhecer em pessoa, porque ele estava aqui na minha cidade, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, ou algo parecido. Ele estava emprestado aqui para a universidade. Aí eu fui tomar um café com ele aqui. Ó, o cara é muito inteligente e contou muito sobre as coisas que ele também estava fazendo justamente nessa área assim, de hardware aqui para a universidade. Então, para o pessoal que está escutando o podcast, isso para mim é assim, coloca você num ranking muito mais acima de qualquer pessoa que só brinca com Arduino. Então, modéstia à parte, então, é um prazer enorme de estar conversando contigo, porque, poxa, você é uma pessoa assim, que parece que manja muito do assunto. Então, esse lance da impressora Braille, eu cheguei até mesmo a ver o vídeo que você tem lá, sua palestra de 9 minutos ou algo assim do iMasters. Depois eu vou botar o link para o pessoal poder assistir aí. Então, quer dizer, eu cheguei a assistir aquilo ali, mas eu queria assim, eu não consegui achar mais informações sobre como que foi feito o Smart Braille. Então, eu queria saber se você podia expandir um pouco e nos contar primeiro da onde que veio a ideia e como é que você montou então isso tudo. Não, claro, o Smart Braille foi um projeto, na verdade, até conversando com um dos alunos, na verdade, uma aluna, que é a Marcela, que foi uma das que encabeçaram o projeto, né? Porque esse projeto, na verdade, foi um projeto TCC de uma turma de automação de nível técnico, né, para vocês terem uma ideia. Eles tiveram essa ideia bastante audaciosa, se a gente for pensar bem, em construir uma impressora Braille, coisa que no mercado, pelo menos no Brasil, uma impressora Braille viável e comercial seria em torno de R$30 mil. E nós sabemos que nós temos uma demanda bastante grande de eficientes visuais e uma impressora que pudesse ser de baixo custo, acessível, nem que seja para colocar para um início de uma aprendizagem de leitura Braille de um aluno ou de alguém que precise, seria bastante interessante. Então foi uma ideia que, nesse caso, foi partir dos alunos. Vamos por assim, o grande problema estava aí, que como que a gente conseguia trazer de uma maneira fácil, barata, né, esse projeto que pudesse reutilizar equipamentos ou equipamento de impressora matricial. Aquela impressora matricial, nós usamos uma Epson.
né? Todo mundo é famoso, papel contínuo, aquele barulhinho irritante. Como é que nós poderíamos usar? Aquela lá é um negócio marcante, quem já viu uma impressora dessa já usou. Como é que a gente poderia adaptar? Então o projeto teve vários níveis de desafio. Mecânico, eletrônico, design, né? Até mesmo como gerar o produto. E principalmente qual seria a interface entre o hardware e o software, que era uma coisa que o pessoal da automação não tinha domínio. A partir desse momento, fui convocado, né, e agradeço a eles sempre por ter me chamado como co-orientador. Eu me tornei o orientador principal depois de ter abraçado durante vários finais de semana esse projeto. E eu, como já tinha falado, venho de uma formação de desenvolvimento de software. Eu falei assim, eu conheço Arduino, então é Arduino que vai ser o núcleo disso aí. A partir desse ponto, esse projeto ficou tão famoso dentro da própria instituição, eu estou falando no caso aqui o Centro Paula Souza, ganhou grande notoriedade, né, principalmente entre os institutos que trabalham com deficientes visuais, fomos visitar, nos procuraram, os alunos todas as feiras que iam, todos os prêmios que eles participavam, vinham e atrás da gente para saber como é que foi. A ideia, né, da minha participação foi exatamente isso. Nós não conseguíamos, ou no caso, nós não tínhamos uma ideia de como fazer essa interface do hardware com o software. Então, esse foi o projeto que eu falo que foi a virada de mesa. Foi a partir daí que eu descobri as potencialidades de verdade dessa plataforma, né? Então, tudo que poderia ser feito. Então, com o Arduino, principalmente com a presença do Arduino, o projeto foi facilitado, assim, imensamente. Então, ele trouxe, né, ou naquele momento trouxe a melhor solução para a gente criasse um protótipo. Não digo que seria a opção de ter uma placa Arduino seria a melhor coisa, mas pelo menos aquela ideia que estava no papel e que estava, na verdade, vamos falar bem, na verdade estava parada, né? Então estava naquela barreira enorme, foi ultrapassada aí. Foi aí também que eu tornei a ver muito melhor essa ideia de utilizar a ferramenta, isso como ferramenta. Porque é possível você ter uma ideia e conseguir levar essa ideia para um outro nível. Aquela ideia de você pensar, olha, seria ideal que fosse assim, seria bacana que aparecesse assim, seria legal que fosse executado dessa maneira. A plataforma Arduino foi uma maneira, ela foi pensada assim mesmo, né? Os desenvolvedores da plataforma pensavam dessa maneira na hora de criar. Que você, com pouco tempo, pouco recurso, até mesmo com pouca capacidade técnica, conseguisse colocar a sua ideia no nível de abstração, fora do nível de abstração, em si, de uma maneira real. Então, foi essa a grande sacada, foi criar dentro do núcleo, a gente até brinca que é o cérebro da impressora, fazer tudo isso da interface. Obviamente, todo o trabalho da mecânica foi baseado na própria impressora matricial. Os meninos da automação tiveram muito trabalho em desenvolver os componentes eletrônicos, os módulos que trabalhavam lá, a solenoide que batia os pontos em braille, o carrinho a ser controlado, e tudo isso com uma interface de software orientada à plataforma Arduino. Show de bola isso aí, cara. E outra coisa que me chamou a atenção, eu não sei, por exemplo, tem muito tempo que eu não vou no Brasil, então eu não sei exatamente se esse tipo de impressora matricial, se é uma coisa muito usada, ou é algo que seria assim, vocês estão fazendo mais reciclagem, então aproveitando o material reciclado e aproveitando eles, ou isso ainda é coisa que usa muito no Brasil? Não, a ideia principal de utilizar a impressora matricial é que ela já tinha, ela já tem uma composição que seria possível adaptar. A composição mecânica dela, da presença do carrinho, na qual, só para ficar mais rapidamente, né, falando rapidamente como funciona, você tem um carrinho que mexe a cabeça de impressão. A cabeça de impressão nada mais é que um conjunto de pequenas agulhas que batem o ponto na fita e gera as letras, isso na matricial. Bom, a gente só tiraria aquela cabeça e trabalharia com um componente chamado solenoide, que faz essa punção para fazer os pontos aí. E como as impressoras matriciais estão se tornando sucata, né, então aqui no Brasil também as impressoras matriciais eu acredito que estejam acabando, a não ser que tenha
algum instituto, algum órgão que deve ser, inclusive, público, que force as pessoas a utilizarem isso aí pela composição do papel, alguma coisa desse tipo. É aquele lance, né? Ainda se usa a máquina de escrever, porque é necessário que se bata em máquina de escrever alguns documentos. Enfim, então a matricial ainda deve ter o seu espaço, mas está acabando. A ideia nossa também era utilizar esse lixo eletrônico, né, e transformar num negócio útil. Era dos objetivos do projeto. Foi isso aí, então, uma das coisas que me chamou a atenção, porque eu imaginei que, como você falou, esse tipo de impressora já está virando sucata. Claro que a forma que essas impressoras funcionam já é propício, já ajuda para o tipo da mecânica que é necessária para poder imprimir, né, em braille. Mas eu estava pensando nesse outro lado positivo da história, que seria assim, reaproveitando coisas que provavelmente já estão ficando ultrapassadas, que eu acho que é uma grande vantagem de usar esse tipo de impressora. Mas sim, a outra coisa que me chamou a atenção é o lance de que não foi uma pessoa, então não foi você que foi lá e desenvolveu isso, foi você coordenando uma equipe de estudantes, de pessoas que tiveram essa ideia, igual você falou, então essa Marcela teve a ideia, mas foi um grupo de pessoas que atuaram, trabalharam com atividades distribuídas, não é isso? Então, tipo assim, eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre isso, porque me parece que o projeto foi gerenciado de uma forma que um projeto de software é gerenciado hoje em dia, é isso? Com cada um tendo suas tarefas e tudo mais assim? Foi basicamente assim. Só para dar um contexto maior, né, esse trabalho ele tinha como objetivo ser um trabalho de conclusão de curso de nível técnico. Que o pessoal deve estar familiarizado com esse termo, que você tem ao final do curso, até mesmo na graduação, no ensino superior, executar um trabalho de conclusão de curso, na qual você una algumas das suas competências aí adquiridas durante o curso. Esse era um grupo de alunos, a princípio 4 alunos, que desenvolveram essa ideia, né? Na verdade veio com essa ideia, e cada um tinha sua responsabilidade, nem que seja documentação, busca sobre os melhores materiais, a melhor adaptação, foi desmontada uma impressora, foi remontada numa outra caixa de acrílico para ficar melhor disposto a operação junto à máquina. A parte de desenvolvimento de software, na verdade, como era um curso que tinha um foco de automação e software não era o foco deles, o projeto de software foi praticamente meu, mas foi um trabalho de equipe, isso é verdade, cada um compondo, fazendo a sua parte, e é bastante interessante, até aproveitando o espaço, até se tiver algum educador me ouvindo, é uma maneira muito interessante de estimular o aluno a aprender. É uma coisa que eu gosto de falar até mesmo quando eu vou palestrar ou me pergunto. É bastante interessante você ver o envolvimento desses alunos que, mesmo sendo nível técnico, eles, diante de uma complexidade tão alta, um desafio tão grande, é muito interessante ver quando eles produzem algo que satisfaçam ele, nem que seja de uma maneira... Olha, esse projeto é nosso, esse projeto vai sair, esse projeto vai atender, esse projeto vai virar algo. É muito interessante. A gente fica pensando, né, que aprende-se somente naquele padrão sala de aula, conteúdo e assim por diante. Mas é impressionante o que esses alunos aprenderam, desenvolveram, quando você dá um desafio na mão deles, né? Então é até uma maneira de você pensar até como ensinar esses caras. E até mesmo eu, humildemente falando, aprendi demais com um projeto desse. Então é bastante interessante você ver que dentro de um cenário na qual o projeto existe, a organização tem que existir, é interessante como as pessoas se organizam para desenvolver esse projeto e para levar isso aí para frente. É bastante legal também. Foi uma experiência que, como eu até tinha mencionado, foi divisoras de água para mim. E eu levo isso para sempre. Eu acho que a partir desse projeto, que tinha um desafio, tinha um deadline muito, muito presente, porque nós tínhamos que apresentar numa feira. Então veja que, mesmo sendo um projeto de uma escola técnica, nós tínhamos um deadline. E esse deadline, assim como todo projeto na área de TI, de software, foi em cima. A feira começava na segunda,
adivinha o que eu estava fazendo no sábado antecedente? Trabalhando na impressora. Então, e mesmo assim deu tudo certo, graças a Deus. É um projeto, eu digo assim, ele espelha até um projeto acadêmico que espelhou muito o que é um projeto hoje que a gente fala de mercado. Mas foi um grupo e eu acredito que essa etapa deles, mesmo sendo no final do curso, foi uma das etapas que mais colaboraram com a formação dessas pessoas, e a minha também, como orientador. Não nego isso. Não, é porque quando eu li isso, e como eu falei para você, né, eu dei uma pesquisada, então eu li um pouco, busquei um pouco de informação sobre o que foi feito. Eu sei que, por exemplo, alguns dos alunos que você ajudou com a coordenação do projeto ganharam alguns prêmios aí, isso. E um monte de eventos que teve aí nessa área, né, de robótica, na área de ciências e tal, mas o que realmente me chamou a atenção não foi o fato assim, que eles ganharam o prêmio ou que vocês fizeram isso, mas é que a experiência me parece ser algo que não é uma coisa muito comum. Então, eu vou até te dar um exemplo. Eu sei que tem muitas companhias que fazem aí esse negócio que chega no verão, bem, eu não sei no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, muitas companhias no verão, eles oferecem o que a gente chama de internship, né? Para você então ir lá e aprender a fazer alguma coisa. Então, uma coisa que me chama a atenção daqui, que eu nunca vi em outras companhias, é que quando você entra, por exemplo, lá na Red Hat como um intern, eu não sei como é que fala isso em português, mas quando você entra como intern, você aprende assim, as coisas realmente de organizações assim, de grande porte. Você não está lá para poder ficar imprimindo ou pegando um cafezinho ou coisa assim, não. Quando você termina o negócio, cara, você aprende Scrum, você aprende a usar o GitHub, a fazer commit, e no final, tipo assim, o produto que vai ser publicado tem o seu nome. Então, a experiência me parece que você está aí oferecendo, que, né, as pessoas que participam disso, eles saem com uma formação, com uma experiência que é o equivalente a trabalhando para um startup, uma coisa assim. Então isso que me chamou a atenção bastante mesmo. Sim, o que você falou é perfeito. Essa questão, eu sou educador já há 10 anos, né? Estou para completar 10 anos como educador. E esse modelo, né? Existe até frentes acadêmicas que tratam sobre isso, que você trazer para o ambiente educacional essa proposta de projeto, porque através do projeto você começa, além do que você citou, você consegue formar o funcionário de maneira técnica, você também consegue trazer, aflorar nessas pessoas algumas outras habilidades que você não poderia ver, por exemplo, liderança, gerência, proatividade, entre outras coisas. Eu acho o modelo extremamente interessante. Nós caímos numa barreira cultural. Eu ainda tenho esse sonho utópico que a formação da pessoa no momento, tanto numa escola técnica ou no ensino superior, se assemelhe ao ambiente que ele vai ter no mercado de trabalho. Quer dizer, você propor desafios para ele, para que ele possa... É óbvio que tem instituições que já têm essa visão. Eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar culturalmente numa instituição que trabalhe com isso, mas você vê uma grande crescente, por exemplo, clubes internos a instituições que incentivam a pessoa a desenvolver. Aqui no Brasil está numa onda de empreendedorismo bastante interessante, eu acho isso fantástico aqui, você incentivar dentro do próprio núcleo de formação acadêmica a pessoa ter uma visão empreendedora é muito boa. Fab Labs, que incentiva a pessoa a ter uma visão mais global de um projeto, design, estrutura, uma coisa fora daquele mundinho que o próprio curso oferece. E nós sabemos que tem que ter uma formação teórica consistente, isso é óbvio que tem que ter, mas também, ao mesmo tempo, se nós queremos evoluir como uma representação de uma formação tecnológica, isso também tem que ser. Acho que as escolas, as universidades, os centros formadores também teriam que ter essa visão. Eu espero até o final da minha carreira, e eu acho que eu vou morrer professor, trazer a cada dia um pouco mais disso aí para as minhas aulas. Sempre que possível, né? A gente sabe que há alguns entendimentos, mas eu espero que isso aí nunca acabe, pelo menos comigo, e
que isso aí seja espalhado, que está melhorando. Eu até devo dizer que há uma tendência a isso. Bacana. Falou disso, cara. Concordo plenamente com o que você falou aí. Eu queria ressaltar até essa forma de trabalho, porque eu tenho 3 anos de formado e isso realmente é um negócio que cativa muitos alunos, e a prova disso foi o envolvimento de todo mundo, tanto seu quanto dos alunos, e provou também que isso tem uma tendência a ser uma fórmula de sucesso, né, porque teve, além dos prêmios que conquistou, tanto pelo empenho dos alunos, porque se não existisse o empenho deles e fosse só mais um projetinho para ganhar nota, ou então só para poder passar naquela matéria, não teria esse destaque. E eu acho que o prêmio Construindo a Nação de 2004, né, que esse projeto ganhou, prova isso mais do que nada. Outra coisa também com relação à parte de acessibilidade, né, porque acessibilidade a gente tem só no equipamento, porque no preço realmente aqui no Brasil não é nada acessível. E isso é um assunto que recentemente eu ouvi até em outros podcasts, né, um deles é o Grok Podcast, que fez uma série que chama Programando no Escuro, onde foram entrevistadas 2 pessoas que falaram um pouco mais como é a vida de uma pessoa que não enxerga e usa o computador. No caso, o Grok Podcast é voltado para programação, então ele mostra um pouco como é a vida, né, dessas pessoas. E lá citou o exemplo da linha Braille, que é uma ferramenta que poderia auxiliar, né? E eu não lembro agora de cabeça qual que foi o valor lá, mas era exorbitante, da mesma forma que esse que você citou. Teve outro também, o outro podcast bastante conhecido aqui no Brasil, Nerdcast, o episódio 256, que fala um pouco também, até o título do episódio é Cegos, Nerds e Loucos. É um episódio muito interessante para a pessoa, talvez até para os alunos aí. Não sei se eles querem continuar com a ideia, eu acho que eles deveriam, porque essa é realmente uma ideia que vai mudar de uma forma impressionante para as pessoas que realmente precisam, né, desse auxílio para estar aprendendo mesmo português, ou então até partindo para a área de tecnologia, assim, enfim, tá vivendo como uma pessoa digna como qualquer outra. E o fato de não existir acessibilidade, eu acho assim, cada um tem as suas limitações, independente de qualquer coisa, todos, sem coisa, e realmente uma pessoa ajuda a outra, cada uma de uma certa forma. E outra coisa também que eu gostaria de citar, né, que tem uma lista de discussão que chama Cegos Programadores, e talvez pode ser outra fonte para os alunos estar pesquisando mais informações e talvez tentar, sei lá, melhorar ainda mais o projeto. Então, assim, realmente esse foi um projeto que eu tinha visto inicialmente lá no Facebook, você tinha colocado o link, e eu achei muito impressionante, não só pelo sucesso que ele teve, pela ideia também, que foi uma ideia sensacional, mas pelo empenho das pessoas que participaram, porque se não fosse o empenho de cada um, realmente isso não sairia do papel, seria só a vontade. Como creio que muitos projetos, né, eu já passei por essa fase de estudante, teve muitos projetos meus que ficaram só na fase de ideia e realmente botar a mão na massa, e o Arduino proporcionando isso, um retorno rápido, né? Você consegue tocar aquilo que você pensou muito rápido, isso realmente é um movimento muito interessante. Parabéns. Legal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tá bom, então, Humberto, eu tenho só mais uma perguntinha para você, que é o seguinte. Eu assisti, como eu falei para você, aquela palestra, e você falou 2 coisas que me chamou a atenção no finalzinho do seu vídeo lá da palestra. Uma delas foi que parece que você estava pensando em talvez criar um kit para quem quiser montar o Smart Braille. Isso. Nós estamos pensando uma maneira de tornar o produto viável, né, entre algumas conversas, e isso aí eu vi pegando a ideia dos kits de impressora 3D. Os kits de impressora 3D começaram a se tornar bastante populares a partir do momento que o custo caiu. E o custo caiu muito devido à parte estrutural e design do produto. Isso encarece bastante. Nós sabemos aí, né? Quem compra um carro na vida sabe que o design é mais de 50% do valor do carro. Então, os kits de impressora 3D tornaram mais simples, ou seja, uma estrutura na qual a pessoa pega esse produto, monta, né, uma estrutura um pouco mais simplificada, e o kit, né, tem essa ideia de ser um pouco mais simples para atender aquela necessidade.
Então você não vende design, você vende o produto mesmo, a função, a parte funcional dela. E já que funcionou com impressoras 3D, eu pensei comigo por que não funcionar com a impressora Braille. Isso é fantástico, cara. Então a ideia, o custo já é baixo, né, para você então criar a sua própria impressora. Então a ideia é você ter um kitzinho para você montar então a sua própria. Isso, se vocês aí procurarem, os ouvintes aí procurarem sobre as impressoras 3D, vocês vão ver que as mais acessíveis vêm nesse formato kit, né? É um produto que a gente vê que está pelado, por assim dizer, né? É uma estrutura um pouco mais grosseira, mas é funcional. E a partir da presença desse aparelho, além de você entender mais como funciona o aparelho, a manutenção dele é mais barata, porque as peças são mais fáceis de se adquirir. Você pode ter alguém que seja um pouco especializado em eletrônica e pode fazer esse tipo de reparo. Então, é interessante até mesmo na aquisição do produto, quanto na manutenção desse produto também. Legal. A segunda coisa que eu notei que você falou no seu vídeo foi sobre um projeto que é o Inebriator. Isso! Então explica para o pessoal, que eu achei muito bacana. Então, primeiro, explica para o pessoal o que é e me responde o seguinte: você já chegou a fazer isso? Não. Eu não fiz, porque se eu tivesse feito eu não estava aqui. O Inebriator, para quem não conhece, foi uma máquina que eu vi. Eu fiquei com uma grande inveja de não ter tido a ideia antes, essa primeira inveja, e a segunda inveja de não ter feito ela. O Inebriator é uma máquina baseada em Arduino que simplesmente monta o seu drink automaticamente. Você coloca as garrafas em dispensers, aqueles dispensers que você vai com o copo, e aperta e sai a quantidade de líquido que tem. O cara bolou uma máquina que você coloca a receita do drink e a máquina faz o drink para você. Muito Isso, show, isso aí é ótimo, porque a gente fala assim, bom, o que acontece quando fala de Arduino? Arduino, o cara leva o cara a criar algumas ideias, ou incentivar o cara a tirar as ideias do papel, que isso aí é fantástico. As pessoas falam assim, vocês já viram aquele alimentador de gato automático? Vocês já viram aquele arremessador de bolinha de cachorro automático? Uhum. Eu falo assim, não, vocês já viram o Inebriator? O Inebriator é muito mais interessante que o lançador de bolinha. Porque, pô, coitado do cachorro, vai lá o cachorro lançar a bolinha, pô. Vai fazer o cachorro lançar a bolinha sozinho. Mas já o Inebriator já é uma coisa bastante interessante. É uma automatização bastante interessante. Pô, bacana. Se alguém quiser fazer um e mandar para mim, para o Eliezer, por favor. Eu também quero. Isso aí dá até briga para achar quem vai testar, né? Pois é, não. Para testar vai ter um monte de gente, não se preocupe. Bom, chegamos no final desse episódio, mas antes não podemos esquecer do nosso Top 5. Se o Humberto não está preparado, a gente vai pegar ele de calça justa aí. A gente gostaria de saber um pouco mais sobre você, Humberto. Então, assim, de livro, qual seria o seu Top 5 de livros? Olha, o Top 5 de livros, todos são Top 5, são difíceis, né? Eu vou começar eu vou falar o primeiro e vou fazer. Tem o sexto, que é uma menção honrosa, né? Se existe isso no Top 5. Né? Porque é pouco. Um dos primeiros livros que me fascinou foi Admirável Mundo Novo. Eu não sei se vocês conhecem. Admirável Mundo Novo é uma ficção bastante interessante que fala no futuro aí, na percepção do autor bastante próximo, na montagem da sociedade a partir de clonagem, controle genético. Até gerou um filme que chama Gattaca ou Gattaca, coisas desse tipo, que é bastante interessante, que você criar in vitro as pessoas, né? Como um bom nerd, o Guia do Mochileiro das Galáxias, acho que é uma das referências aí maiores para quem é nerd, né? Eu também recomendo a Operação Cavalo de Troia. Quem gosta de uma boa ficção científica, isso aqui é fantástico. Mexe um pouco com história, né, e ficção científica de uma maneira bastante interessante. É um livro muito denso, né, não vou mentir, mas a história é extremamente fascinante e teve uma série de várias outras operações de Cavalo de Troia. Um livro aí para quem gosta de ser bastante crítico com a sociedade aí, é A Revolução dos Bichos, né? Essa aí também é bastante interessante. Traz uma visão do comunismo, ditadura, uma percepção aí, né, uma crítica da própria sociedade bastante legal. E quem gosta de ler alguma coisa só para se divertir, eu aconselho o Código da Vinci. É uma bobagem, mas é muito legal.
Então eu assumo também. Eu assumo que tem bobagens bem legais. Eu assumo que eu sou fã do Dan Brown e eu li todos. A Fortaleza Digital é mais na pessoal da parte de TI, tecnologia, mas eu devo admitir que Código da Vinci como livro é ótimo. Como filme é bem mais ou menos, mas como livro é muito bom. Olha, eu vou até fazer um comentário aqui. Primeiro, eu li a maioria de todos. O único que eu não tenho certeza é esse da Operação Cavalo de Troia, porque eu não sei em inglês como é que seria ele. Animal Farm, eu acho que chama isso. Ah, não, Animal Farm é esse negócio da Revolução dos Bichos, não? Isso, Mas, do Cavalo de Troia, do Cavalo de Troia. E agora, como é que chama? Agora eu não me lembro mesmo. Esse aí é o único, mas o lance do Dan Brown, é engraçado você ter falado, né? Porque ultimamente eu tenho lido muito livro assim clássico, né? Tipo assim, realmente lendo as coisas mais antigas e de pessoas assim que são considerados os clássicos da literatura, mas para poder dar uma tréguazinha para me relaxar um pouco, eu justamente comecei a ler o livro do Dan Brown, aquele último dele. Como é que chama, cara? É The Lost Symbol? Não. O Símbolo Perdido. Símbolo Perdido. Não, é o Inferno. É o Inferno que é o último, não? O Inferno é o último, o Símbolo Perdido é o penúltimo, isso mesmo. Então, aí, cara, veja bem. Eu fui na loja de livros usados, comprei ele, sei lá, por $4, ele de capa dura, tudo, né, bem bacana, bem novinho ainda, e eu tô lendo ele. Mas aí a minha filha, eu tenho uma filha de 13 anos, ela veio falar pra mim assim, pai, eu tô querendo uma dica de um livro bom pra ler. E eu tava esperando ela chegar numa certa idade, assim, eu falei, você tem que ler então o Da Vinci Code. Aí eu fui e comprei ele usado também por $4 e botei na mão dela para ela ler, porque é igual o que você falou, tudo bem que tem muita conspiracy theory e coisas assim. Sim. Mas o Dan Brown, na minha opinião, o cara, ele pesquisa muito bem. Então os livros dele são assim, os fatos que estão lá, você pode, históricos ou até mesmo geográficos, você vai lendo, se você for lá no Google e procurar, você encontra exatamente o que o cara está falando. E eu acho isso fenomenal. Não, é uma viagem bastante interessante. É um livro de entretenimento mesmo, né? Mas quem tem essa curiosidade, sabe aquelas pessoas que assistem History Channel? Então, vão adorar. Então, eu também assisto para ver assim algumas coisas. Então, é bastante detalhista, a narrativa dele é bastante empolgante. Então, é muito interessante. E quem assistiu o filme, esqueça, leia o livro que é melhor. Concordo e assina embaixo. Bom, eu confesso que para leitura não é muito minha praia, eu até anoto todas as sugestões, inclusive de todos os episódios, eu tenho anotado aqui vários livros, tem até alguns livros que eu tenho aqui para ler, mas ainda não tenho muito esse hábito, estou precisando criar. Mas um negócio que eu já tenho um pouco mais de intimidade assim é música. Então, qual seria seu top 5 de música, Humberto? Top 5 de música, eu acho que para cada banda que eu fiz tinha um top 5 e mesmo assim ia faltar. Eu peguei as músicas que quando você ouve, você aumenta o som, independente de onde você está, até mesmo quando você está inconveniente. Então eu coloquei aqui do AC/DC, Highway to Hell. Não é a música mais famosa, não é a mais icônica, tem TNT, Back to Black, mas esse Highway to Hell do AC/DC é uma coisa que você ouve, se eu estou ouvindo, eu tenho que meio que sacudir a cabeça, senão eu não fico quieto. Do Metallica também, acho que é uma das bandas que eu mais adoro, aí From Whom the Bell Tolls, que também não é uma das músicas mais famosas do Metallica, mas quem gosta de um metalzinho aí, tem que ouvir. Ela é uma mistura ela tem um roteiro bastante interessante de som, bem legal. A terceira aqui seria de uma banda que eu também adoro, que é a Red Hot Chili Peppers, que não é uma das músicas mais famosas, mas está no álbum mais famoso deles, que é o Blood Sugar Sex Magic, que é Suck My Kiss. Se alguém gosta de um funk metal aí, acho que Suck My Kiss mostra o que o Red Hot Chili Peppers já foi. Hoje em dia é mais ou menos, né, mas já foi bastante legal. Quem gosta de um rock tem que ouvir coisa clássica. Uma música que eu sempre paro para ouvir, assim, nunca me enjoou na vida, é Starway to Heaven, que é do Led Zeppelin, que está no álbum Led Zeppelin 4, porque eles são muito ruins de dar nome em álbuns, né? Led Zeppelin 1, 2, 3 e 4, né? Então Starway to Heaven é muito legal. E uma banda que não é tão mainstream, que é o Live,
não sei se conhecem aí, que é Turn My Head. É uma banda que é bem legal, muito tempo está fora da mídia, mas eu recomendo aí para as pessoas. É uma música mais melódica, é uma banda que tem grandes hits melódicos, mas é bem interessante também. Bacana. Bom, agora esse top 5 aí, dá para fazer um top 5 de cada uma das bandas, tá? Isso é sacanagem dar um top 5 só das músicas. Não, mas já foi um excelente top 5. Agora eu confesso que estou mais por dentro do que pelos livros, mas embora você tenha falado que o Código da Vinci não seja um filme bom, eu assisti ele, fiquei meio sem entender, me falaram também que o livro era melhor, mas já que você não recomenda, né, o Código da Vinci como filme, qual seria seu top 5 de filmes aí? Então, de filmes também é um negócio complicado, viu? Eu fui mais meu viés. Eu, pra filme, sou meio fraco. Eu não gosto daquele filme, sabe, filme artístico, arte. Então, para não passar vergonha, eu não coloquei os filmes do tipo do Rambo, do Schwarzenegger, do Sylvester Stallone, para não passar vergonha, sabe? Eu poderia colocar aqui Mercenários, por exemplo, mas eu vou colocar os filmes que pelo menos que tocaram de alguma maneira. Eu tenho um filme que eu assisti, era pequeno, e demorei para entender qual que era a ideia do filme, que era Coração Valente. Eu aconselho todo mundo a assistir Coração Valente. É um filme que tem muita mensagem dentro dele, né? É um épico, né? De guerra, se for ver bem, mas ele tem muita coisa agregada a ele, né? Um outro filme que eu demorei muito para entender, e assisto o filme, se estiver passando eu assisto, é 2001, Uma Odisseia no Espaço. E esse filme, assim, é uma viagem, né? E aconselho bastante também o alto nível de criticidade que tem no filme. Bom, daí vem algumas coisas que daí o viés nerd não consegue, né, omitir. Matrix, acho que na minha geração, quem não gosta de Matrix está mentindo, entendeu? Falando um filme que é marcante na vida do cara, Matrix é marcante. Não tem como. Se você pegar pela ideia filosófica do filme, é interessante, mas ele como filme é muito, muito legal, né? E ele trouxe uma nova percepção de filme aí, né? Ele é de 1999, trouxe coisas, elementos assim que perduram até hoje, né? Star Wars não podia faltar, e eu gosto do Retorno do Jedi, se fosse colocar toda a série, porque ele trouxe o universo. Hoje ele é o capítulo 4, né? Porque fizeram essa 3 para lá, 3 para cá, e tem agora 3 para frente de novo. Então acho que o Retorno de Jedi, pelo fato de ter trazido o universo Star Wars, é marcante. E não pode faltar pela questão do diretor desculpe o termo, gente, mas a fodacidade do diretor, que é Pulp Fiction, que é do Quentin Tarantino. Pulp Fiction também é um filme que, sabe, tá passando, nem que seja no meio. Eu paro e vejo o resto do filme, porque Pulp Fiction é uma coisa também de outro mundo, na minha concepção. Tá vendo que de filme eu tô meio assim, né? Eu tô mais na baderna do filme do que nesse filme mais artístico. O filme artístico não é comigo, não. Cara, Pulp Fiction é um dos meus também, no meu top 10. Pulp Fiction, eu também, não importa a hora, o pedaço, eu tenho que parar de assistir. Assiste, né? E eu adoro esse filme. E assim, acho que talvez encaixando mais ou menos com Pulp Fiction, tem um outro filme que se chama Snatch, que tem... Snatch, sim. Do Brad Pitt, que eu acho que se encaixa talvez um pouco assim bem, porque tem esse monte de eu não sei como é que fala em português nesse exatamente, plots, né, que você tem esse monte de plots, e eles depois se encaixam de alguma forma no final, assim. Fantástico. Esse diretor aí, é o Guy Ritchie, né, o diretor Guy Ritchie, ele tem pérolas também, o Rock'n'Roller também deles, é muito bom esse filme. Chegamos aí ao final do episódio, né? Obrigado, Humberto, aí pelos top 5, foram excelentes sugestões. Eu vou ver se eu tomo um pouco de vergonha na cara e começo a ler um pouco, aí sim eu fico um pouco mais dentro do padrão aqui do podcast. Mas eu gostaria de aproveitar, antes da gente encerrar, fazer um convite, já que você citou a participação dos alunos, né, nos diversos projetos que você teve orientando, que, se fosse possível, convidar algum deles para estar participando com a gente aqui num futuro episódio do podcast, seria muito bom, se fosse possível. Espero que você consiga trazer isso para a gente. Então, muito obrigado mais uma vez, Humberto. O bate-papo foi muito interessante.
A gente acabou se estendendo um pouco, mas valeu muito a pena. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, Og, Eliezer, eu gostei demais da experiência, para mim é uma honra estar falando aqui. É uma experiência nova ser entrevistado, vocês já adiantando excelentes entrevistadores, porque não parecia uma entrevista, parecia uma conversa mesmo. Eu não sei se as pessoas que estão ouvindo vão gostar, mas para mim eu gostei muito. E obrigado, então, também quero agradecer e parabéns para o Eliezer pelo seu primeiro voo como piloto. Então, Aê! Muito obrigado a todo mundo e até o próximo episódio.